questão política, aproveitar das suas leituras, do seu estudo de décadas. Claro que é uma pergunta muito genérica, Renato, a questão como você avalia os últimos anos no Brasil, que eu brinco sempre que nós precisamos voltar ao estágio civilizatório, estamos numa barbárie terrível. O que aconteceu conosco? Em que momento, politicamente falando, nós perdemos o bom caminho? Aquele caminho do saudável debate, da discordância e saber que a democracia é convivência de contrários. Isso foi quase que abandonado. Então se criou, não tem mais aqueles conjuntos igual na matemática, de intersecção. Não há mais, é sempre uma oposição radical, né? E a gente vê cotidianamente isso, por exemplo, no parlamento brasileiro. Essa semana tivemos cenas muito desagradáveis. O que aconteceu conosco? Olha, primeiro de tudo, quando eu fui ministro da Educação, estava numa crise terrível já, estava caminho à deposição, o impeachment da presidente Dilma, que tinha acabado de ser reeleita, mas o que eu sentia que era a educação era um dos poucos setores que tinha diálogo. Porque a educação se dividia muito grosseiramente entre PT e PSDB. Grosseiramente, porque nem todo mundo era filiado, nunca fui filiado a nenhum partido, mas eu estava na cota, digamos, do PT como ministro da presidente Dilma. O que você tinha? Você tinha o pessoal do PT que queria colocar mais programas de inclusão social, queria atualizar os salários dos professores, melhorar, e um pessoal mais do PSDB que pensava numa visão mais técnica de melhorar a educação, sumarizando, simplificando muito. Mas você tinha diálogo entre os dois lados. Tanto que o Plano Nacional de Educação 2014 tem elementos dos dois lados, e a Dilma sancionou sem nenhum veto, que eu acho que foi um ato simbólico importante em 2014. Então, o que o Congresso aprovou, ela assinou tudo embaixo. Agora, isso hoje é um espaço de guerra. E começou já naquela época, quando eu estava no Ministério, com dois factóides, duas mentiras. Primeiro, ideologia de gênero, e segundo, escola sem partido. Foram dois temas que foram muito utilizados no combate político, e hoje essa coisa ficou ainda pior, porque você tem medidas que são apoiadas pela extrema-direita, são terríveis. E aí veio uma coisa que eu acho que foi uma estupidez muito grande do PSDB, especialmente do Aécio Neves, foi, em vez de esperar, de reconhecer que perdeu a eleição e esperar, começar a fazer uma turbulência, que acabou levando um partido que era um partido democrático, o PSDB, que na disputa brasileira você poderia chamar de centro-direita e o PT de centro-esquerda, sendo que essa alternância centro-direita, centro-esquerda foi que emplacou a República na França, depois da Guerra Franco-Prussiana, da Terceira República, 1870 a 1940. Período até hoje mais longo de estabilidade institucional que a França teve nos últimos 2, 3 séculos. Então, em vez de dizer, bom, um ganha, outro perde, eles perderam 4 eleições sucessivas, o PSDB, poderia dizer, a quinta ganha. E a eleição em 2018 estava no papo para eles. Se não fosse a estupidez do Aécio, e que infelizmente dentro do PSDB não teve quem limitasse. Isso acabou levando a uma coisa muito ruim, que historicamente, a minha análise que eu faço é o seguinte: a direita no Brasil dificilmente ganha eleição com quadros insiders. Ela ganhou 4 eleições. Estou falando direita no sentido muito amplo e não estou pensando direita como substância, porque para mim direita e esquerda não são substâncias, são posições. Então, depende cada uma da relação que está com a outra. Então, por exemplo, Fernando Henrique, não dá para dizer que é uma pessoa de direita, mas na competição com o PT ele estava à direita do PT. A gente pode discutir se o PT é esquerda, centro-esquerda, o que for, mas ele está à esquerda dos outros partidos com tantos votos quanto eles ou próximos. Então, a direita ganhou eleições no Brasil com Jânio, Collor, Fernando Henrique, nesse sentido, uma direita totalmente democrática, e com Bolsonaro. Nenhum dos 4 era um insider da direita, alguém que foi formado dentro da direita. Fernando Henrique consta até que teria sido comunista na juventude, ou quando jovem professor. Mas, enfim, nenhum deles era um homem ele não era um homem de direita, mas nenhum deles pertencia ao partido tradicional da direita ou era um protagonista ou do partido tradicional de direita, fosse qual fosse. Já não era da UDN, etc. Então, 3 desses nomes são nomes irresponsáveis, para não dizer coisa pior. Quer dizer, o Fernando Henrique é o único responsável deles e que teve um trabalho fantástico na construção dos costumes políticos do Brasil. Faço questão de frisar isso. Agora, o problema é que na hora que vem o enfrentamento à Dilma reeleita,
em vez de esperar a eleição, fazer campanha, fazê-la sangrar, como dizia o senador Aloysio Nunes Ferreira, que era legítimo, ele tornar difícil a vida dela, exigir que ela fizesse concessões, etc., em vez de fazerem isso, eles partiram para a solução aparentemente mais fácil. Isso desarticulou a institucionalidade brasileira, sobretudo porque levou a uma espécie de subordinação da direita, primeiro ao Eduardo Cunha e depois ao próprio Bolsonaro. Isso trouxe um resultado lamentável. Você vê, tem um eleitorado que, bem ou mal, votava no PSDB, que era uma oposição absolutamente adequada, justa, meritória, etc. e tal. Eu não votava neles, mas respeitava muito. Agora, esse eleitorado passou a votar na extrema-direita. É assustador isso. E, para mim, esse negócio da extrema-direita, Trump, Bolsonaro, é um pouco como aqueles insetos que picam a pessoa e depois não tem cura, entende? Quer dizer, a pessoa fica com isso para sempre. Eu acho que isso deixou a nossa situação muito complicada, viu? E esse diálogo, essa possibilidade de debate, de chegar a acordos, eu acho que o último quadrado em que tinha isso era a educação. E isso também se tornou muito problemático. A gente não vê hoje uma possibilidade de diálogo bom, nem mesmo na educação, porque o antagonismo entre, vamos dizer, esquerda, entre aspas, centro-esquerda, porque inclui o vice-presidente Alckmin, inclui a ministra Tebet, que não são pessoas de esquerda, vou dizer o mínimo, mas são democratas. Esse antagonismo criou também um problema sério, que é o seguinte: para você ter democracia, eu estou convencido que você precisa que os dois finalistas numa disputa política tenham valores democráticos. Trump não tem, Bolsonaro não tem. E cada um deles leva metade, mais ou menos, da sua população. Então ficou muito difícil. Quem sobrou de direita democrática no mundo? Talvez Angela Merkel, mas mesmo ela está fora do jogo. E o atual primeiro-ministro da Alemanha não gosta dela. É uma linha oposta. Então eu tenho a impressão de que não é um problema só brasileiro. E você estava conversando comigo antes do pessoal de relações internacionais que tem vindo para cá. O Brasil estuda muito, se interessa muito pouco pela política internacional. É um traço nosso, a gente é muito fechado no Brasil. Mas o que estamos vivendo aqui no Brasil é parecido com o que acontece nos Estados Unidos, muito parecido com a Itália, parecido com a Europa Ocidental inteira. Então, acho que a gente precisa recompor um espaço de diálogo, mas para você ter diálogo, você tem duas condições. Primeira, compromisso com a verdade factual. Eu não posso sair dizendo que a Terra é plana ou que, enfim, o Sol gira em torno da Terra. Não posso. Isso me tira do espaço do diálogo possível. E o segundo, certos valores, como o compromisso com a verdade, como a solidariedade, como, enfim, a repulsa ao uso da violência. E hoje a gente está com esses dois pontos muito precarizados. Você falou de o Brasil olhar para o próprio umbigo, né? Lembrar que no dia 9 de novembro de 1989, o mundo inteiro falava queda do Muro de Berlim. Sim. No Brasil, a manchete era Silvio Santos não será mais candidato à presidência, né? Então, veja... Não lembrava disso, não. A diferença absoluta, né? Agora, por fim, temos ainda alguns minutinhos, professor. Em 2026... como é que é? Porque a gente precisa encontrar uma saída, né? Não podemos ficar de eterno nessa situação, que tem reflexos econômicos e sociais também danosos. O país fica paralisado, não enfrenta os grandes problemas nacionais. 26 vai ser uma repetição de 22? Parece que sim, né? Com uma mudança que o inelegível estará inelegível e talvez até preso. Mas, enfim, eu penso que não tem muita mudança. O fato é que o Lula teve habilidade em 22, de fazer aliança com Alckmin. Foi uma coisa muito inteligente, talvez com o dedo de outras pessoas também, do centro e da esquerda, mas foi uma coisa muito inteligente porque havia um certo movimento para o Lula pegar uma pessoa mais radical que ele como candidato a vice. E ele sabia que isso ia tirar voto, não ia trazer voto. Então, conseguir aliança com o Alckmin tem a grandeza também de se aliar com alguém que foi seu adversário em 2006. E, na verdade, o Alckmin foi mais agressivo com o Lula do que com o Lula com ele. Mas, assim, os dois terem essa grandeza foi uma coisa boa. O fato da Simone Tebet ter aceitado ser ministra também abre esse ponto. Mas é muito difícil. Porque, veja, hoje a gente tem duas divisões que são diferentes. Uma divisão de política econômica em que a esquerda, vamos chamar assim,
tem uma visão mais determinada e os outros setores, direita, centro-direita, têm uma visão mais liberal. Essa é uma divisão que aproximaria uma parte do centro-direita dos atuantes no governo Bolsonaro. E do ponto de vista político, a divisão é diferente. Para a sorte do Brasil, prevaleceu a divisão política sobre a econômica, porque se não fosse assim, talvez Alckmin, Simone Tebet, mais 2, 3 milhões de votos tivessem ido para Bolsonaro e ele ganhasse a reeleição. Mas é preciso fortalecer isso para o ano que vem, porque senão nós corremos o risco de voltar a esse desastre. E é terrível você ver que no Congresso você tem pessoas que não têm nenhum pudor. Quer dizer, as ofensas feitas por 2 deputados da extrema-direita nessa semana, o ministro da Fazenda, são chocantes, né? Isso não tem espaço num lugar civilizado. E eu concordo com você, acho que a gente tem que promover o diálogo entre pessoas que veem as coisas de maneira diferente, né? Você tem recebido aqui pessoas como Beluso e Maílson, são visões totalmente opostas. Ou Samuel Pessoa e Guido Mantega, são pessoas opostas, mas são pessoas que podem dialogar e discordar e mesmo assim tentar construir alguma coisa em conjunto. Eu continuo achando que educação é um ponto interessante para você aproximar, porque todo mundo, com alguns neurônios, concorda que a educação é fundamental para o desenvolvimento. Mas quando você tem o pessoal da fake news, o pessoal da mentira, o pessoal do ódio indo contra isso, eles não querem educação. Eu acho que essa é uma questão chave, né? Então veja, deixa de ser uma oposição, digamos, uma oposição bem tosca seria. Talvez a esquerda queria mais educação para a cidadania e a direita queria mais educação para o empreendedorismo, digamos, para simplificar as coisas. Mas quando você tem um pessoal que simplesmente não quer educação, é complicado, né? Fica muito complicado.